A grande tribulação será um período de 7 anos, onde Deus vai tratar com Israel, assim como toda a humanidade. Mas, antes de falarmos sobre esse período, eu preciso enfatizar um ponto muito importante, que é o fato de que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu estou fazendo essa ressalva, pois existem outras linhas teológicas e interpretações que defendem que a igreja passará pela grande tribulação. Alguns dizem que a igreja irá até a metade da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Outros dizem que a igreja passará pelos 7 anos da grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. E, embora eu respeite os meus amados irmãos que pensam diferente de nós, mas eu realmente acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu creio assim, baseado nos seguintes textos bíblicos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja que nesse texto ele diz que te guardarei da hora. Veja que ele não disse na hora, como alguns acreditam, que a igreja passará pela grande tribulação e Deus irá guardar a igreja durante a grande tribulação. Porém, o texto diz que o Senhor nos guardará da hora da grande tribulação. Ou seja, nós não estaremos nessa hora, nós não passaremos por esse momento, pois o Senhor vai nos guardar. Mais à frente, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar o seguinte texto. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Perceba que esse versículo está no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. E como eu disse, do capítulo 2 ao capítulo 3, nós vamos encontrar as cartas enviadas para as igrejas. Veja que aqui o Senhor disse assim: e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas o quê? Depois do período da igreja, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Por isso é que nós acreditamos que a grande tribulação só vai se iniciar após o arrebatamento da igreja, pois o Senhor Jesus disse que depois destas coisas. E também existe um outro texto muito importante sobre esse assunto, que nos diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Perceba que a Bíblia diz que há um que agora o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Então perceba, o iníquo aqui é o anticristo, que nós iremos falar daqui a pouco. Mas a Bíblia nos diz que ele só será revelado depois que algo for tirado aqui dessa terra. E o que é que vai ser tirado para que o anticristo possa se manifestar? Será tirado o Espírito Santo que age por intermédio da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, aí sim o anticristo vai se revelar. Baseado nesses textos e em outros das Escrituras, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, após o arrebatamento da igreja, iniciará a grande tribulação, que será um período de 7 anos, onde Deus vai tratar com Israel e, consequentemente, com toda a humanidade. Estes 7 anos serão divididos em 2 partes. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa paz pelas mãos do anticristo. E na última metade, será um período de sofrimento e destruição, onde bilhões de pessoas irão morrer por uma série de catástrofes naturais e sobrenaturais enviadas por Deus.